seja bem-vindo! Está no ar o Saúde é Vida. E eu começo o programa já te fazendo uma pergunta. Você sente dores nas costas, nos joelhos, cotovelos ou nas mãos? Saiba que isso pode ser artrite, artrose, fibromialgia e até osteoporose. E hoje nós vamos falar sobre todas estas doenças. Fomos conversar com especialistas que detalharam as diferenças de cada uma delas e destacaram quais são os sintomas, tratamento e prevenção. Neste programa, vamos falar também sobre como o nosso estado emocional e psicológico pode afetar na intensidade das dores. Fique com a gente, pois o Saúde é Vida de hoje está no ar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças relacionadas a problemas de coluna estão entre as causas mais frequentes de procura por hospitais e consultórios ortopédicos. Estima-se que 85% da população irá sentir dor nas costas ao longo da vida. Só aqui no Brasil, por ano, cerca de 100 mil pessoas são afastadas do trabalho por conta de problemas na coluna. Para entender o que pode causar tantas dores, como prevenir e tratar esta doença, vamos conversar com um ortopedista. Confira! O corpo humano e sua complexidade. Ossos, músculos e cartilagens, tudo feito com maestria para nos dar sustentação. Mas nem sempre este complexo sistema funciona perfeitamente. É aí que surgem as dores. A dor mais comum que a gente vê é coluna, em primeiro lugar, joelho e ombro. E geralmente dores fortes que limitam a atividade diária. Então a dor é tão característica que ele falou, olha, eu não consigo fazer isso por dor. Uma dor tão intensa que limita movimentos. Mas por que isso acontece? A causa mais frequente é postura, acho que 90% é postura e vem associado com algumas patologias. Então a dor na coluna pode ser primária ou secundária. Existe doença própria da coluna e doenças associadas. Então o paciente pega peso, faz esforço, tem fraqueza óssea, tem osteoporose, vai ter uma dor na coluna. Ele pode ter outras doenças que causariam dor. Ele tem um distúrbio do nervo, ele tem distúrbio de mineral, ele tem dificuldade de absorver nutrientes. Isso pode acarretar um distúrbio da mineralização e ele ter dor na coluna. Sabe aquela famosa dor no nervo ciático? O Dr. Carlos aproveita para explicar por que isso acontece. Aqui nós temos um disco normal, aqui nós temos a função, a medula. A medula, em cada segmento, ela manda um comando. Então sai um comando, dois comandos, cada parte do corpo tem um comando. Nós dividimos o corpo em áreas que nós chamamos de somáticas. Então são somitos, são áreas que um nervo manda. O nervo que sai da região lombar vai comandar uma parte da perna, uma parte do bumbum. Onde esse nervo pode estar doente? Isso aqui é uma coluna normal, nós temos uma proteção da vértebra. Se acontecer alguma coisa de eu afundar essa vértebra, a vértebra afunda e faz uma força no disco, ele vai estourar o disco. Isso aqui é uma hérnia de disco extrusa, estourou toda a parte que deveria ser nessa região, migrou para a lateral e com isso vai ter a compressão do nervo. Ele vai ter a dor ciática, a dor que começa no bumbum e vai até o pé. Ele pode ter uma dor no pé que sobe, ele pode ter uma dor na mão que vai até o pescoço, porque eu posso ter isso na cervical também. O Dr. Carlos faz um alerta. Os idosos podem estar sofrendo microfraturas na coluna e nem terem consciência que isso está ocorrendo. No ato dele dar um espirro, de ele segurar um objeto, ele faz uma microfratura. Então ele força para baixo, faz uma fratura. Força para baixo, faz uma fratura. Ele vai quebrando todo o eixo da coluna, obriga ele a ficar mais dobradinho, obriga ele a mudar a postura. Ele tem alteração da postura, ele tem alteração da força, ele tem alteração do jeito de andar, da marcha. Ele tem dificuldades porque ele está todo dia quebrando essa coluna. Ninguém gosta de viver com dores, por isso devemos evitar que elas apareçam. Para no espelho, vê a simetria do ombro, vê a postura, se o ombro está diferente, se a pelve está diferente. Segundo é andar, se na marcha ele anda diferente, existe algum desequilíbrio que pode fazer andar. Pode ser uma perna menor que a outra e pode ser uma ausência de um grupo muscular. Às vezes vai levantar o braço, falta um músculo e isso atrapalha o eixo da coluna.
Você já ouviu falar em reumatismo? Provavelmente sim. E muitas vezes até pensou que se tratava de uma doença. Mas não é bem isso. Na verdade, a palavra reumatismo serve para inúmeras enfermidades. São quase 300 já diagnosticadas. Provavelmente as mais conhecidas são a artrite e a artrose. Mas as doenças reumáticas não afetam só as articulações e cartilagens. Elas também atingem órgãos como o rim e o coração. E sabe aquela história de que mudou o tempo e as articulações doem mais? Pois é, isso é verdade. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Dor nos joelhos, nos cotovelos, tornozelos, mãos. A lista muitas vezes é grande. E acreditem, tudo isso faz parte das chamadas doenças reumatológicas. A palavra reumatismo serve para designar inúmeras enfermidades. São quase 300. Mas vamos falar agora sobre as mais conhecidas. E a doutora Tatiana começa explicando o que é a artrite. É geralmente uma doença autoimune, inflamatória, de início acometimento mais em mulher, 3 mulheres para cada um homem. Aí a pergunta, o que causou esse reumatismo? Então, às vezes uma doença infecciosa grave, seja de via aérea, urinária, pulmonar, uma infecção brava, uma pneumonia, uma gripe muito forte, abala o sistema imune e ele não volta mais a reconhecer o seu corpo, suas articulações como suas. Sobrecarga de esforço físico e doenças do sistema emocional também podem causar artrite. Ela que é uma enfermidade autoimune e inflamatória. Já a artrose é uma doença degenerativa. Ela vai degenerando, vai consumindo a cartilagem e não leva uma destruição tão grave e rápida como a artrite. As doenças reumatológicas não atingem apenas as articulações, elas atacam também outros órgãos, como rins, coração e até o cérebro. É o caso do lúpus. É uma doença inflamatória que acomete todos os sistemas e órgãos praticamente. Cérebro, pulmão, coração, articulação, medula óssea, couro cabeludo, pele principalmente, inflama muito a pele, leva a lesões graves, feridas, enfim, vários órgãos, esses pâncreas, vasos sanguíneos, enfim, ela é uma doença muito destrutiva. Dores em todo o corpo é um sintoma de fibromialgia. O paciente relata que dói da ponta do dedo pé ao último fio de cabelo. Essa é a sensação de dor. Às vezes sensação de inchaço, provoca uma labilidade emocional. O que é isso? Uma alteração do humor. Porque como o paciente tem muita dor, ele não consegue levar a vida de um modo muito assim normal. A doutora Tatiana esclarece, osteoporose também faz parte das doenças reumáticas. Osteoporose é uma doença do osso. Assim, ela vai descalcificando o osso, levando à formação de poros. Então, um osso que é compacto, fechadinho, acaba evoluindo para um osso fraco, trabéculas fininhas, cheio de poros, como se fosse um queijo suíço, né? Cheio de microporos ali dentro, de buracos. É grave porque quando a gente quando a gente dá o diagnóstico, na verdade você não vai chegar para mim falando uma história de osteoporose, nunca. Ela não dá sintoma. Quando ela dá sintoma, o paciente já quebra. E sabe aquela história de que o joelho dói quando o tempo irá mudar? Então, ela é real. Há estudos provando que baixa temperatura leva um aumento de citocina inflamatória, seja em joelho, pé, articulação acometida lá que já está meio lesada, meio danificada, tendão, uma tendinite, uma bursite de ombro, dói mais no frio, dói mais, é verdade. Exercícios físicos podem ajudar na prevenção e tratamento de dores. É aí que entram os fisioterapeutas.
A dona Norma Lúcia é uma paciente dedicada, não falta a uma sessão de fisioterapia e cuida muito bem da saúde. Ela é uma mulher ativa e não tem nenhuma limitação nos movimentos. Mas esta história nem sempre foi assim. Quando eu acordava de manhã, eu colocava o pé no chão, sentia muitas dores, né? Assim, passava uma hora até para eu poder continuar a andar. Com tanto sofrimento, a comerciante decidiu procurar ajuda médica e descobriu que tem artrite e artrose. E como parte do tratamento, começou a fazer fisioterapia. Não sinto mais dores e subo escada correndo, desço escada correndo e assim, melhorou 100% para mim, né? Este fisioterapeuta é quem acompanha a dona Norma Lúcia e ele destaca que, além dos remédios, o fortalecimento e alongamento são fundamentais. Eu costumo falar que a parte músculo-esquelética nossa é a vida do ser humano. Então, se o músculo estiver alongado e saudável, forte, a pressão que um osso exerce sobre o outro é bem menor. Já na artrite, o tratamento deve ser mais cuidadoso. Ela é um pouquinho mais delicada. Ela causa uma imobilidade na parte das articulações. Então você vai ter que trabalhar de uma maneira mais cautelosa com isso. Na fisioterapia a gente tem diversas maneiras. Tem uma terapia chamada de eletroterapia, que a gente lida com corrente. E nessa corrente a gente lida com analgesia da parte local do paciente. Então você dá primeiro uma analgesia, para que assim depois você trate com alongamento e fortalecimento. A dona Norma Lúcia já sentiu os benefícios e alívio das dores, que veio ao longo do tratamento, que já dura 5 anos. Mas a cura... Para artrose, não tem. A não ser que a gente está falando de um transplante ou de uma prótese, uma prótese de joelho, uma prótese de quadril. Aí pode ser que a gente ameniza sim. Mas caso o músculo não esteja forte e alongado, a dor ela volta a ocorrer. Não tem jeito. A força e o alongamento para manter a parte óssea íntegra é fundamental. A fisioterapia funciona não só como tratamento, mas também na prevenção de doenças. E o especialista destaca: o acompanhamento com fisioterapeuta pode ajudar até na circulação sanguínea. A nossa segunda bomba cardíaca do corpo humano é chamada de panturrilha. A panturrilha ela é um músculo essencial para que funcione o nosso sistema imunológico e o nosso sistema circulatório. No entanto, que pessoas que sofrem da parte cardíaca ou que têm algum tipo de trombose, a primeira parte que o médico vai perguntar é como que está a panturrilha, se ela está pastosa ou não. Então a parte da musculatura entra num fator muito importante nessas duas patologias. A dor está presente em todas as doenças e a intensidade pode variar muito de uma pessoa para outra. Mas o que fazer quando os remédios e a medicina tradicional não amenizam este sentimento? Uma das alternativas que vamos apresentar para você no programa de hoje é a acupuntura. Esta é uma especialidade médica reconhecida desde 1996 e com a ajuda de agulhas super fininhas é possível amenizar, prevenir e tratar muitas dores, inclusive as crônicas. As agulhas são tão fininhas que muitas vezes fica difícil até de perceber onde elas estão na imagem. Mas não confunda a espessura com a eficácia, pois apesar de ter o calibre correspondente a 2 fios de cabelos, os efeitos são enormes. Mas o que atrai as pessoas até os consultórios de acupuntura? Quem procura um serviço médico, especialmente o de urgência, está com algum tipo de dor, porque a dor incomoda. 90% da via de entrada do serviço é alguma dor no sistema musculoesquelético. Desde 1996, a acupuntura é reconhecida como uma especialidade médica. A noção que se tinha de acupuntura é que circulava uma tal de energia, que ninguém sabia explicar o que era, em determinados lugares pelo corpo, e você colocava algumas agulhinhas em algumas regiões que ninguém entendia direito o porquê e por que tal localização. E tudo isso foi investigado, à luz da ciência mesmo. Então hoje nós sabemos
o que faz uma agulha de acupuntura, por que os materiais são diferentes, o que ela faz, né, em relação à célula, o que ela despolariza a membrana, e disso vem o seu efeito. A doutora Márcia esclarece que a acupuntura promove um estímulo nervoso que pode ajudar na liberação de neurotransmissores. Nós podemos explicar o mecanismo de ação da acupuntura realmente pela circulação de energia nesses canais ou nesses meridianos, e a gente acaba estimulando, né, determinados órgãos internos, como o fígado, pulmão, o coração, por meio de pontos que estão na superfície do corpo. E estas agulhinhas aí podem ajudar até a eliminar as dores causadas por doenças degenerativas. Em pacientes muito idosos, nem sempre é indicada a cirurgia para correção de artrose, né, pelos riscos, pelo benefício que esse paciente pode ter, etc. Então, às vezes a acupuntura ela entra como um tratamento coadjuvante, né, no nível degenerativo, e a gente acaba auxiliando no manejo da dor e da limitação física, ok? Mas ninguém vai falar que vai tratar uma artrose, por exemplo, com acupuntura. As agulhinhas são, muitas vezes, o alívio para quem sofre com as dores crônicas. E a médica ressalta: a dor é subjetiva e a intensidade depende de cada pessoa. Então a dor é sempre uma experiência subjetiva, eu não tenho nenhum parâmetro objetivo para avaliar a dor do outro, só o outro sabe. Mas qual a idade ideal para começar a fazer acupuntura? Qualquer pessoa pode. Eu brinco que nasceu com o primeiro dia de vida, já está fora do útero, a gente pode agulhar sim. Claro que sempre com um médico, né, especializado, treinado em acupuntura, e no caso das crianças, que seja pediatra. E se você acha que para ter todos estes benefícios é preciso muito dinheiro, olha só o que a doutora Márcia tem para dizer. E a acupuntura está disponível no SUS, né, nos grandes centros também, como o Hospital São Paulo, servidor público, como o HC, em outras cidades também, nos postos de saúde, tá? A cada 5 postos de saúde, em geral 1 ou 2 tem já o médico acupunturista, com uma fila, né, de espera, mas vale a pena. Além da acupuntura, nós vamos conhecer outra técnica que também pode ajudar a aliviar as dores. É a quiropraxia. Vira para um lado, vira para o outro. Respira, aperta e pronto. Já está tudo no lugar. Parece simples, mas não é bem assim. E o Dr. Júnior vai explicar melhor o que é a quiropraxia. É uma técnica de manipulação óssea que vai trabalhar um processo articular numa perfeita biomecânica. O que seria isso? Muitas vezes, um erro na articulação, por exemplo, da coluna, na parte mais profunda, perto da nossa medula, alguma vértebra, por algum movimento, por alguma postura na hora de dormir, ela fica em rotação um pouquinho diferente do alinhamento normal. Essa rotação ela vai gerar uma carga muscular para os músculos que sustentam essa vértebra, e a quiropraxia vai voltar essa condição da vértebra ao normal, facilitando o novo funcionamento e uma melhora no funcionamento daquele músculo que estava em compensação. E como é feita a manipulação? Feito com manobras de mobilização articular. Então nós levamos a articulação até uma barreira fisiológica, aí nós temos uma barreira que é a lesão, onde aquela limitação para, a articulação, o osso não consegue rodar nem partir para mais nenhum campo. Depois dessa barreira, eu ajusto a articulação no seu perfeito condicionamento e faço um movimento brusco e rápido. Esse movimento é chamado de thrust. O thrust é esse movimento brusco e rápido e já tem um alívio da pressão na hora. A quiropraxia é uma prevenção ou tratamento? Ela pode ser os dois, né? A prevenção é o mais indicado. Acho que a prevenção é muito mais barato prevenir do que tratar. Se eu faço a quiropraxia semanalmente ou quinzenalmente, eu consigo evitar com que esse meu músculo fique em encurtamento, compensando o osso que estava torto e facilitando que não venha dor. Isso é um trabalho preventivo.
A Carol frequenta o consultório de quiropraxia há 2 meses e já percebeu os resultados. Tava com uma pressão na coluna, eu trabalho em pé o dia inteiro, trabalho o dia inteiro e às vezes dá um incômodo assim de trabalhar em pé, dói as pernas, tudo. Ele faz essa quiropraxia e dá realmente aquela descarga, eu consigo ficar mais leve, mais ereta, aquela dor, aquela sensação de pressão mesmo, alivia pra caramba. Após ouvir o testemunho da Carol, decidi experimentar a quiropraxia. E o mais impressionante são os estalos que o nosso corpo faz ao receber as manobras. A quiropraxia é uma alternativa para o alívio das dores, mas nem todas as pessoas podem ser submetidas a estas técnicas, principalmente aquelas com osteoporose. Por isso, antes de usar a técnica como prevenção ou tratamento, é preciso procurar um bom profissional. Não é porque fez um estalo que é uma quiropraxia. Quiropraxia não se resume em estalo. Quiropraxia é um realinhamento de uma articulação desalinhada. Então não adianta colocar força que vai estalar do mesmo jeito. Ao longo deste programa, conversamos com especialistas de diversas áreas médicas. Cada um deles detalhou sobre alguns tipos de dores, desde as que sentimos nas costas, nos joelhos, dores causadas pela artrite, artrose e osteoporose. E durante as entrevistas, quando fomos até os consultórios para entender mais sobre cada uma das doenças, todos os médicos fizeram questão de destacar que as dores pioram quando não estamos bem emocionalmente. Por isso decidimos procurar uma psicóloga especialista em dor, que gentilmente nos recebeu e destacou o que acontece aqui na nossa cabeça, que piora as nossas dores. Vamos conferir. A dor pode ser psicológica? Ela aumenta quando estamos emocionalmente abalados? Para responder estas perguntas, fomos até o consultório desta especialista em dores psicossomáticas com aprimoramento em neuropsicologia. E ao receber nossa equipe, ela já começou a entrevista destacando que as dores podem sim aumentar conforme nossa disposição psicológica. O estilo de vida, o estresse, a depressão, frustrações, raiva, culpa, luto, tudo isso quando não está bem resolvido e a pessoa alimenta isso dentro de si, de alguma forma vai ter que aparecer. Então, de que forma pode aparecer? Sintomas psicossomáticos variados, dores de cabeça, dores de estômago, infecções, inflamações devido ao sistema imunológico rebaixado e principalmente em dores que podem ser dores agudas e dores crônicas. Mas psicossomática, o que isso significa? É a integração do psicológico, por isso psicossomática, do estado emocional com o corpo físico. Tudo está integrado, somos apenas é uma unidade. Então, todas as vezes que o nosso estado emocional e psicológico não está bem, o corpo físico será válvula de escape. As dores de doenças já existentes, como a artrite e artrose, por exemplo, podem piorar. Todas as vezes que tiver uma sobrecarga emocional e psicológica, ocasionada pelo externo, pelo mundo externo, associada a algum conteúdo que ela tenha no mundo interno dela, pode sim acontecer da intensidade dessa dor aumentar muito. O estresse também pode piorar as dores. Ele vai, no seu organismo, reduzir ao máximo o seu sistema imunológico, que está intimamente ligado com o teu estilo de vida, com o teu emocional, e vai fazer com que haja um desequilíbrio hormonal dos hormônios produzidos no cérebro. Então, esses neurotransmissores, eles vão entrar em desequilíbrio e não vão produzir adequadamente os hormônios moduladores da dor.
não vão produzir adequadamente, em equilíbrio, os hormônios que promovem relaxamento, bem-estar, sensação de felicidade. Ao sentir dores persistentes, procure o médico de sua confiança. Faça exercícios físicos e pratique atividades que te proporcionem felicidade. Assim, nosso cérebro libera os hormônios do prazer, bem-estar e relaxamento. E, consequentemente, as dores podem melhorar. Dor aguda, crônica ou recorrente, não importa qual tipo de dor você costuma sentir, ela sempre incomoda e pode limitar nossas atividades. Por isso, procure ajuda médica, converse com seus familiares e cuide da sua saúde. O programa de hoje fica por aqui e se você quiser rever alguma entrevista, é só acessar o nosso site redevida.com.br. Muito obrigada pela companhia e fiquem com Deus. Tchau!